Muito bem. Essa é a segunda parte da lição 18, preparar-se para o julgamento final, no dia final. Nós havíamos parado nesse slide, onde fala de algumas escrituras, alguns profetas, que eles explicam qual que é o processo da ressurreição, o que vai acontecer com o nosso corpo, com o nosso espírito, os tempos que isso se dá, e a alma estava explicando para o seu filho o tempo da primeira ressurreição. E depois vai ter a segunda ressurreição. As escrituras falam na manhã da primeira ressurreição e na tarde da primeira ressurreição. Na verdade, tem a primeira e tem a segunda, né? As coisas vão acontecendo conforme a justiça de cada um, conforme cada um merece, vai levantando. Existe um tempo determinado por Deus, onde os mortos se levantarão. Cada um vai ter o seu tempo. Mas, para lembrar que a gente está no final desse curso já. Nós estamos aí na lição 18, quer dizer, essa aqui é atrasada, né? Mas já fizemos aí ontem a lição 23, não, a lição 21, que é a vinda de Jesus Cristo, e como eu sou, e falta somente 3 semanas. Temos uma semana no meio para recuperação. Então, se você que não tem presença aí, você pode tanto assistir essas aulas aqui, como você fazer as recuperações lá, para você ter mais entendimento e poder receber essa presença. Então, daqui a um mês, a gente termina esse curso, esse semestre. Então, vamos lá, vamos continuar com esse pedaço da aula, que é sobre a ressurreição. Tem a ver com a ressurreição e tem a ver com o julgamento final. Então, essa é a pergunta que se faz. De que maneira essas doutrinas fortalecem sua crença de que a ressurreição é real e é parte importante do plano estabelecido pelo Pai Celestial? Então, nós temos que entender essa doutrina, a doutrina da morte e da ressurreição. É um entendimento, uma coisa que não se muda, uma coisa que foi decretada pelo Senhor. Essa é uma doutrina, não vai mudar. Nós temos um livro chamado Doutrina e Convênios, né, que é o livro dos mandamentos. Alguns ainda confundem, né, doutrinas e convênios. Apesar de existirem doutrinas, né, existe uma doutrina que é a doutrina do Evangelho. Mas isso é nos dado para que a gente possa fortalecer a nossa crença. É quase que impossível uma pessoa com real intenção ler os escritos de alma, que são poderosos, e não entender sobre a ressurreição. Deixa eu só mostrar lá o final que a gente estava vendo do capítulo 40. Ele está falando da primeira ressurreição e dos que viveram desde o dia de Adão até a Cristo, esses são os primeiros, mais as criancinhas e mais os pagãos, né, que vai ser tolerável para eles. Mas olha lá o que ele fala. A alma, não, 23, a alma será restituída ao corpo e o corpo à alma, sim. E todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo, sim. Nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. Agora, meu filho, essa é a restauração que foi anunciada pela boca dos profetas. Então os justos resplandecerão no reino de Deus. Mas eis que uma horrível morte sobrevém aos iníquos, pois morrem quanto às coisas pertinentes à retidão, porque eles são impuros e nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. São, porém, expulsos e designados a partilhar dos frutos de seus labores ou de suas obras, que foram más, e eles bebem os resíduos de uma taça amarga. Está aí, está bem claro a recompensa e também claro como vai ser a restituição do corpo. A pessoa vai ter um corpo perfeito, a sua perfeita estrutura. Se a pessoa nasceu sem um braço, ela vai ter o braço. Cega vai ter a vista. Todos terão a sua perfeita estrutura e forma restauradas. Muito bem. Então, sigamos com isso aqui, com esse slide. Vamos lá. O apóstolo Pedro fez referência ao fato de Deus, o Pai, em sua grande misericórdia, ter nos gerado de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A viva esperança que nos é concedida pela ressurreição é a nossa convicção de que a morte não é o fim de nossa existência como seres individuais, mas apenas um passo necessário na transição da mortalidade para a imortalidade. Essa esperança muda toda a nossa visão da vida mortal. Vários são os ensinamentos, as doutrinas que vêm pelo mundo afora, filósofos, pensadores, estudiosos que falam sobre essa experiência da mortalidade ou da imortalidade. Alguns acham que é um erro, né? A morte foi um erro. Alguns poetas dizem que daria um outro final para a vida.
Inclusive, alguns pensadores, né? Existe um crítico literário chamado Terry Eagleton, que pergunta assim, né? A vida, né? O que é a vida? Primeiro, nós temos que aceitar que existe uma coisa chamada vida e que nós a vivemos. Nós chegamos devagar nas coisas, né? Será que existe vida? A vida é o tempo mortal destinado aos filhos dos homens para que recebam os mandamentos e possam ser provados, segundo os mandamentos do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, nós temos vida, mas a vida continua. Existe vida após a morte. As pessoas morrem, então tem que entender isso, né? A morte não é o fim, a morte é uma separação, é uma fase que vai acontecer com todos nós. Mesmo aqueles que forem transladados, aqueles outros seres, como João foi, que permaneceu na Terra, os outros 3 discípulos da América que também permaneceram, eles vão ser mudados num piscar de olhos. Mas eles vão ter que morrer também. Tá? Isso vai acontecer com todo mundo. Então, quem falou isso foi o Eldor Oaks. Muito bem. Temos que sempre lembrar disso. Jesus Cristo faleceu, ele padeceu por todos nós para poder vencer a morte física. Mas ele ressuscitou. E ele tomou o seu corpo de novo. Isso é uma coisa que nós temos que aprender a sentir e a entender. Mesmo que as pessoas vissem ele. Né? Isso ele permite que as pessoas que fazem parte do seu convênio, depois quando ele visita as tribos, para que elas toquem. Ele sempre faz isso. O seu corpo permaneceu com as marcas. Porque ele é o único que fez isso. As marcas dos cravos nas mãos, nos pés e da lança no lado. E quando ele apareceu aos nefitas nas Américas, ele pediu que cada um se aproximasse e tocasse as suas marcas, para que vissem e sentissem que ele é o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, que foi morto pelos pecados do mundo. E todos viram e testificaram por si mesmos. Depois que todo mundo viu, tinha mais de 2.500 pessoas lá, eles clamaram uma só voz: Hosana, glória a Deus nas alturas. Todos adoraram a Cristo, entenderam que ele era aquele de quem os profetas haviam escrito que viria para redimir a humanidade. Nós ainda, né, talvez as pessoas não tenham essa experiência, não tenham tido, mas isso vai acontecer ainda. Na segunda vinda ele vai fazer isso. As pessoas vão poder ter essa prova. Mas até lá você não precisa disso, você precisa do entendimento do Espírito para poder compreender essas coisas. Como ele falou para Tomé, né? Porque viste e creste, mais abençoados aqueles que não viram e creram. E a gente pensa nesse mundo, né? A certeza, olha lá. A certeza da ressurreição nos dá forças e visão para suportar as dificuldades mortais que cada um de nós e nossos entes queridos precisamos enfrentar, tais como as deficiências físicas, mentais ou emocionais que trazemos conosco no nascimento, o que adquirimos durante a vida mortal. Graças à ressurreição, sabemos que essas deficiências mortais são apenas temporárias. A certeza da ressurreição também nos proporciona um vigoroso incentivo para cumprirmos os mandamentos de Deus durante a vida mortal. Essa famosa pintura do Edvard Munch, O Grito, mostra essa vida pós-moderna que nós temos. As pessoas, quando saem do interior e vêm para a cidade, elas vão começar a enfrentar alguns desafios. Conforme a vida vai sendo facilitada pelas tecnologias, nós recebemos tudo, nós precisamos sair caçar para almoçar. Está tudo pronto, você liga lá para o iFood e vem, todo mundo traz para tua casa. Né? Então você tem muito tempo livre. E se você não usa sabiamente para adquirir esse conhecimento ou para fazer alguma coisa, você vai entrar em parafuso e vai começar a duvidar algumas coisas. Então, isso é um pouco fruto da nossa época que nós vivemos. As pessoas têm essa histeria coletiva, esse medo, essa incerteza, essa insegurança, ainda mais nessa época de pandemia. Mas o Senhor nos dá essa âncora que nós podemos adquirir durante a vida mortal. Nós podemos ter esse entendimento de que essa vida é passageira e que nós podemos ter a paz que Ele disse, que nos promete dar, caso a gente creia e siga algumas coisas. Então, nossa certeza de uma ressurreição para a imortalidade também nos proporciona a coragem para enfrentarmos a própria morte, mesmo aquela que podemos chamar de prematura. A certeza da imortalidade também nos ajuda a suportar a separação mortal que ocorre na morte de um dos nossos entes queridos. Todos devemos louvar a Deus pela garantia da ressurreição, que torna a nossa separação mortal temporária e nos dá esperança e forças para seguir adiante.
Bom, eu lembro uma vez que uma tia faleceu, em 93, se não me engano. É. E ela foi levada para a igreja para ser velada, como é o costume, e foi comprado um caixão muito caro para ela. Um caixão muito caro para ela, um caixão bonito. Foi colocado lá, ela foi velada, e ao mesmo tempo, como era um local público da igreja, havia falecido uma outra pessoa também, a esposa de um empregado da prefeitura que era muito pobre. A esposa tinha falecido de doença e ele não tinha dinheiro para comprar o caixão, então ele despregou as tábuas do paiol da casa dele, onde ele guardava as ferramentas, e fez o caixão para a mulher. E as tábuas eram todas, não eram uniformes, eram pintadas, uma de amarelo, outra de azul. E ele fez aquele caixão e colocou a esposa dentro. E aí, eu vi aqueles dois caixões lá. Um bem caro, bem bonito, e o outro daquele jeito, né? As duas pessoas mortas dentro. Todas as pessoas vão morrer, todas as pessoas vão passar por isso, por essa experiência. E o que fica são as boas obras, são os desejos do coração das pessoas. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de visitar os grandes cemitérios do mundo, onde existem pessoas famosas que morreram, né? Os cemitérios de Paris. Eu fui lá, né? O profeta Hinckley falou que foi lá, viu várias pessoas famosas. E aí você pensa na universalidade da morte. Os grandes impérios se levantaram e caíram. Alexandre morreu com 32 anos. Olha só. Pessoas que fizeram muita coisa morreram. Todos morreram. E aí a gente pode entender isso aí, né? Essa morte chamada prematura, brevidade da vida. Não importa quantos anos você viveu, mas como você viveu. Então existe uma certeza de que, apesar da morte, as pessoas continuam vivas. E, claro, você poder fazer as ordenanças por aqueles que são os teus antepassados, né? Que já estão lá do outro lado. Essa é uma escultura lá de Marsella, né? Ilustra isso, essa tristeza, a perda, a dor, né, da separação. É uma separação que o Senhor diz que pode ser momentânea. Aqueles que são selados pelo Espírito podem, depois dessa vida, continuar casados, porque aqui depois no céu não se casam nem se dão em casamentos, mas são como os anjos. Por isso que a ordenança precisa ser feita nessa terra. Precisa ser feita aqui para alguém que tem autoridade, para ligar na terra e no céu, que tem as chaves do sacerdócio, né, as chaves do reino de Deus, a chave do reino dos céus. Essa é uma gravura que representa a vinda dele nas Américas. Os pintores fazem conforme eles interpretam, né? Então, tentando mostrar um pouco da etnia, né, dos lamanitas. Mas a pergunta é, em que ocasião a garantia da ressurreição deu forças a vocês ou os motivou a viver de maneira mais justa? Talvez nós nunca pensemos nisso. Você sabe que você vai ressurgir. As pessoas, normalmente, quando elas têm uma dificuldade, elas querem se suicidar ou acham que vai terminar o sofrimento. De certa forma, você termina esse plano, você não tem mais dor. Mas ainda você é responsável por isso. Então, você acabou tirando esse dom que o Senhor te deu, de você poder passar por essa vida. Você tem que entender que você vai continuar existindo. E isso tem que motivar você a viver uma vida da melhor maneira possível. E a vida pertence a Ele, se Ele quiser levar você antes. Bom, nós vemos várias situações nas Escrituras, né? Algumas pessoas que deram a própria vida para poder, né, propagar a causa do Evangelho. Os próprios amonitas que morreram quando os amonitas vinham atacá-los. Eles decidiram não lutar, mas eles louvavam a Deus até mesmo no ato da morte. Eles eram transpassados pela espada, pelas lanças, e não morriam. Quer dizer, não revidavam, mas morriam todos. E aí o que aconteceu? Naquele dia as pessoas se converteram mais pessoas se juntaram à igreja que não era da igreja do que os que haviam morrido. Então o Senhor trabalha por maneiras misteriosas, né? As pessoas ficaram com compaixão, que estavam matando seus próprios irmãos e eles não reagiam.
Quer dizer, por que eles estão morrendo por causa disso? Eles devem saber alguma coisa muito importante para fazer isso. Eu penso até na história de Sansão, né, que ele se sacrificou por isso, para poder ter o seu dom de volta, para poder, de certa forma, reparar o seu erro, a sua transgressão. Nesses casos, a vida é entregue, é entregada à vida, mas a entrega é a vida por amor ao Senhor. Não porque você quer tirar essa vida, porque você não suporta mais viver. Diferente. Temos lá em Alma, capítulo 5, as perguntas que nós temos que nos fazer para tentar se preparar para esse julgamento. Essas perguntas serão feitas. Mas é uma autoanálise. Exerceis fé na redenção daquele que vos criou? Olhais para o futuro com os olhos da fé e vedes este corpo mortal levantado em imortalidade e esta corrupção levantada em incorrupção? Para apresentá-los diante de Deus e ser julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal? Alguém já parou para pensar nisso? Normalmente a gente não para ver muita coisa dessa. A gente tem a nossa vida aqui, já é o bastante para se incomodar, para ter o que fazer. E esse exercício de fé é importante, segundo o profeta. Você tem que já se imaginar isso. Como é que vai ser? Você consegue ver isso? Algumas coisas não são dadas e é possível que vejamos algumas coisas, outras não. Eu digo-vos, podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo-vos naquele dia: Vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra? Não imaginais que podeis mentir ao Senhor naquele dia dizendo: Senhor, nossas obras foram retas na face da terra, ou que ele vos salvará? Ou de outra maneira, podeis imaginar-vos ante o tribunal de Deus com a alma cheia de culpa e remorso, tendo uma lembrança de todas as vossas culpas, sim, uma perfeita lembrança de todas as vossas iniquidades, sim, uma lembrança de que haveis desafiado os mandamentos de Deus. Não tem como mentir, não tem como esconder. Daqui na Terra é possível, muitas pessoas se enganam. Acho que enganam o bispo, né, quando faz uma entrevista para ir para o templo, ou alguma autoridade geral, você usa algumas técnicas e você escapa. Mas você ainda é responsável, você não está mentindo diante do Senhor. Todos os anticristos do livro de Mórmon foram desmascarados, e eles mesmos assumiram que eles haviam sido enganados pelo diabo. E que eles acabaram acreditando naquela mentira que eles contavam. De tanto que eles contavam a mentira passou a ser verdade. E eles acreditaram naquilo. Mas a verdade é simples. Haverá um dia de julgamento. E de toda palavra o homem terá que dar conta. De toda ação. E aí ele continua com as perguntas, né? Pergunto-vos, podereis naquele dia olhar para Deus com o coração puro e mãos limpas? Pergunto-vos, podereis levantar os olhos tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Pergunto-vos, podereis pensar em ser salvos quando vos haveis deixado subjugar pelo diabo? Digo-vos que sabereis naquele dia que não podeis ser salvos. Vai saber, não só porque vai ser restaurado o véu do esquecimento, você vai lembrar da tua vida pré-mortal, você vai lembrar da tua vida na Terra, você vai lembrar das várias oportunidades que você teve de escolhas diferentes, que você... Nós vemos na televisão aí aquela pessoa que matou o cidadão lá nos Estados Unidos, o policial. Ficou com o pé no pescoço dele e todo mundo falava, pare. A pessoa pedindo, não, eu quero respirar. E ele continuou. Ele escolheu isso. E muitas vezes a gente faz isso, não chega a ser tão extremo assim, né? Mas se a gente continua na nossa teimosia, a gente segue naquilo, vai ser restaurado. E daí naquele dia você vai saber, pois é, não fiz. Quantas vezes o Senhor nos chama para que a gente volte, né? Que é juntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes, o caso Israel. Aí Jerusalém, ele reclamava muito disso, né? Jerusalém, porque apedrejas e matas os profetas que te são enviados? Quantas vezes quis ajuntar-vos? E ele fala em Mosias também, tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Enquanto há tempo, tem esperança. É possível você pagar o preço e poder estar de bem com o Senhor. Porque lá, às vezes a gente pensa, né? O julgamento depois, o que vai mudar depois? Hoje é tarde. Bom, depois a minha esposa vai ver que eu estava certo naquele dia. Ou meu marido vai saber isso. Né?
Tudo bem, vai saber, mas e daí? É um alto exercício de você se imagina o que pode acontecer e isso é retroativo, isso pode ser mudado. Porque quando um homem se arrepende de seus pecados, eis que ele os confessará e os abandonará. E deles eu, o Senhor, não mais me lembro. Então muitas coisas não vão ser apresentadas porque o Senhor perdoou e foi esquecido, foi resolvido o caso, ainda aqui, com a devida autoridade do sacerdócio. Você ainda se lembra porque você precisa ter esse lembrete para te manter na boa conduta. É uma experiência que você teve. Todos os teus pecados, todos os teus erros, as coisas que você fez de errado, as coisas que você fez de certo, vão ficar aqui de exemplo, porque você precisa viver pela fé. Né? Se você fosse programado, né? Instala um software para a pessoa não duvidar, para ela fazer só o que é certo. Ela não está exatamente escolhendo. Ela precisa saber disso. Mas olha lá, ele continua, né? Pois ninguém pode ser salvo sem que suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas. Sim, suas vestimentas devem ser purificadas até ficarem limpas de qualquer mancha, pelo sangue daquele de quem nossos pais falaram, qual deverá vir para redimir o seu povo de seus pecados. Ao estudar a expiação, nós podemos entender o que é esse sacrifício infinito e eterno que Deus fez por todos. Não dá para falar muito aqui na aula, porque é uma coisa muito sagrada e muito pessoal, mas nós devemos gastar a nossa vida tentando estudar a expiação, entender. E receber um testemunho disso. Eu digo que eu sei que isso é verdade. Sei, já aprendi, já senti, e por isso que eu tento, da melhor maneira possível, viver os mandamentos. E não sou perfeito, e vou cometer erros, e continuo cometendo. Mas essas perguntas nos ajudam a pensar, a imaginar diante do tribunal de Deus. Ou você vai estar lá com culpa e remorso, ou você vai estar lá com alegria. Assim como foi no conselho pré-mortal. Muito bem, vamos lá. Então, qual das perguntas de alma é a mais significativa para vocês e por quê? Então dá para pensar nisso, né? Qual delas serve? É sempre bom ler as escrituras e ponderar. Como Neff dizia, aplicamos as escrituras a nós mesmos. Ler, ponderar e orar. Como Enos fez. Em algum momento as escrituras vão cruzar com nossos pensamentos, nossos sentimentos e vão nos fazer entender algum princípio, alguma doutrina e isso vai nos levar a orar ao Senhor, pedindo mais esclarecimento, mais entendimento, e o Espírito vai aumentar o nosso entendimento, a nossa lei, e vai confirmar algumas coisas para nós. Então, por isso que quanto mais nós alimentamos a nossa mente com as Escrituras, com os ensinamentos dos profetas, realmente questionando, pensando nisso, tentando aplicar isso a nós, o Espírito vai moldar isso para a nossa vida. O Senhor vai customizar isso para nós. Ele molda as suas misericórdias de acordo com as necessidades dos filhos dos homens. Então, como se fala, né? A lei é para todos, mas cada um tem um nível de entendimento, um nível de obediência, e o Senhor vai julgar conforme a pessoa fez. A pessoa que nasceu num determinado povo, determinada comida, que ela só comia aquilo, tudo isso influencia o que a pessoa é, o que ela se transforma. As coisas que ela leu, que deixou de ler, as coisas que ela viu, se ela se viciou em alguma substância química, se ela se viciou em pornografia, isso vai distorcer a realidade dela, as ideologias que a pessoa segue, as próprias idiosincrasias que ela tem. Tudo isso deve ser posto diante das escrituras que falam a verdade, são simples e claras para o entendimento humano. Porque os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, falam, portanto, as palavras de Cristo. E se nós nos banqueteamos com a palavra de Cristo, elas nos dirão todas as coisas que nós devemos fazer. E as palavras de Cristo dividem ao meio toda a artimanha sacerdotal, que é trazida pelo diabo para enganar. Os sofismas. Sofismas são meias verdades. Tem alguma coisa de certo, mas tem um monte de coisa no meio errado, e você fica na dúvida. Então é possível aprender isso. É possível saber da verdade e a verdade aplicada para nós. E como você realmente está. Elder Iron fala que se nós oramos toda noite pensando no dia, né? Como é que se viveu o dia? Desde que você acordou até a noite. E você pede o que eu tenho que melhorar, o que eu fiz de errado, essa oração será respondida.
Senhor vai mostrar, porque esse é o interesse, que você cresça, que você progrida. Uma vez eu ouvi um discurso da conferência geral, a pessoa estava agradecendo, né? Tá fazendo oração. Até agora eu não pequei, não falei mal dos outros, né? Não briguei, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz nada errado, mas daqui a alguns segundos eu vou levantar e vou precisar de muito mais ajuda. Então nós temos que, já os próprios filósofos, né? Confúcio falava isso, né? Para você, se você aprendeu a verdade no último dia e morreu à noite, já valeu a pena. Mas para você praticar essa verdade, vai o dia inteiro. Então você aprende a verdade e você pratica a verdade. E é isso que é aplicado às escrituras. Né? Temos mais escrituras aqui em Alma, capítulo 7, do 21 ao 25, que o Senhor não habita em templos impuros, nenhuma coisa impura e iníqua pode ser recebida no seu mundo. Aí ele pergunta, não, meus amados irmãos, eu vos disse essas coisas a fim de despertar em vós o senso de vosso dever para com Deus, para que andeis irrepreensivelmente perante Ele, para que andeis conforme a santa ordem de Deus, segundo a qual fostes recebidos. Na segunda santa ordem de Deus, nós recebemos o convênio eterno do sacerdócio para andar com humildade perante Ele. Que fosseis humildes, submissos, mansos, ó, reitero o que o rei Benjamim falava. Fáceis de persuadir, não uma pessoa bobinha. Né? Persuadir não quer dizer que você é ingênuo, que você é tolo. Ah, qualquer líder aí vai te enganar. Os líderes não estão fazendo isso. Alguns sim. E aí daqueles que criam igrejas para si para ter lucro. Esses o Senhor abomina e os despreza. Esses são aqueles que vão chegar no último dia. Senhor, não fizemos muitos milagres no teu nome, não profetizamos muitas coisas. Eles apaitáveis de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca vos conheci. Vós nunca me conhecestes. Mas faziam isso pelo lucro só. Mas o fácil de persuadir aqui é pelo Espírito. O que é persuadir? O Senhor quer que você faça uma coisa e você não quer. Igual uma criancinha que fica emburrada lá, né? Você vai lá, conversa com a criancinha e tal, daqui a pouco ela faz. Isso é persuadir. Mas o Senhor não vai te obrigar a fazer a coisa. Cheio de paciência, longanimidade, a gente já explicou isso, né? Longanimidade é a capacidade de conviver com pontos de vista opostos. O casamento já é uma grande fábrica para isso. Todas as pessoas têm a sua opinião, por isso que foi feita a guerra nos céus, as pessoas se separaram e seguiram a Satanás por causa do arbítrio delas. Inclusive, nós tivemos uma aula sobre a morte e o reino espiritual, o mundo espiritual. Se as pessoas são justas aqui na Terra e vão para o mundo espiritual, elas podem ainda escolher lá, seguir para o outro lado? Claro que podem, elas sempre podem escolher. Isso vai acontecer no próprio milênio. No final, Satanás será desamarrado, desatado, e algumas pessoas vão se desviar. E levará, inclusive, alguns eleitos. As pessoas ainda têm o arbítrio e vão ter sempre. Isso é uma coisa que não vai mudar. Sendo moderados em todas as coisas, guardando diligentemente os mandamentos de Deus, em todos os momentos, pedindo as coisas necessárias, tanto espirituais como materiais, agradecendo sempre a Deus por tudo que recebeis. E a própria alma ensina que nós devemos orar por nossos campos, nossas colheitas, nossos rebanhos. Se você não tem campo, nem colheita, nem rebanho, você tem que orar pelo que te traz o sustento. Se a pessoa se você é um escritor, você tem que orar para poder ter a inspiração, para poder fazer o seu trabalho. Se você é um pintor, se você é um açougueiro, sei lá, qualquer profissão que você tenha, você deve orar pelas coisas tanto espirituais como materiais, para que você desempenhe a tua função da melhor maneira possível que possa ajudar as outras pessoas, trazer o teu sustento. Você recebe o talento, você precisa desenvolver esse talento. E aí tem que ter fé, esperança e caridade, e fazer as boas obras em abundância. E que o Senhor vos abençoe e conserve vossas vestimentas imaculadas, para que possais finalmente sentar-vos no reino do céu, para não mais saíres, com Abraão, Isaque e Jacó, e os santos profetas que existiram desde que o mundo começou, conservando vossas vestimentas imaculadas, brancas, sem se sujar, assim como as deles são imaculadas. Eu tenho um filho com uma síndrome de autismo, um Asperger. Esses dias ele achou uma moeda no chão e ele levou para casa. Mas antes ele me perguntou, pai, lavagem de dinheiro é crime? Eu falei, sim, é crime. Ele estava preocupado, porque como ele não entende metáforas, ele é literal, né? Você fala, vai ver se eu estou na esquina, por que se você está aqui? Então, lavagem de dinheiro para ele ele ia lavar a moeda, então ele achou que ia ser um crime.
Não, não é bem assim, né? Então por que tem esse termo? Não tem que ter um termo mais técnico, mais específico? Sim, né? A falsificação. Mas por que a lavagem? Porque quando você faz um ato ilícito desse, né, de roubar dinheiro, é como se você se sujasse. Você fica sujo, você não está mais branco e imaculado. Aí você precisa lavar, então você dá um jeito de esconder aquilo, né? Lava, então faz uma lavagem. Explicando isso para que ele pudesse entender, mas eu tive que usar os outros termos. Então, a mesma coisa na nossa vida. Existe crime, existe pecado. Uma ofensa contra a sociedade, então fez com o Senhor. Mas aquele que guarda a lei do Senhor não tem por que desobedecer uma lei civil. A não ser que essa lei civil esteja questionando os teus valores, a tua liberdade religiosa, como foi com Daniel, ou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Já são outros padrões. Aí vai desafiar a própria igreja do Senhor. Mas vamos lá. De acordo com essas passagens, quais atributos ou qualidades são primordiais que desenvolvamos ao nos preparar para sermos julgados pelo Senhor? Fé, esperança e caridade. E amor. E boas obras. Todas essas coisas. Se você tiver caridade, você consegue amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É a regra de ouro, né? Você não faz para ninguém o que você não quer que faça para você. Amar o próximo como a ti. Ama o próximo como a ti mesmo. Nem sempre é possível fazer isso, mas deve-se tentar. E a caridade é esse puro amor do Senhor, é buscar desenvolver isso. Agora, na pandemia, a gente está vendo muito disso, né? As pessoas estão aí se mobilizando, fazendo máscaras, né? Fazendo doações para as outras, visitando os doentes, coisa que o mundo tinha esfriado em muitos momentos por causa disso. Mas devido a essa necessidade, as pessoas estão despertando. Até os comunicadores na televisão estão mais espontâneos, mais humanos para falar com as pessoas, não é aquela coisa, né, robotizada lá, memorizada. Existe uma comunicação, a pessoa que é comunicadora, ela vai entender que ela está lá para comunicar, não para passar informação. E comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. É diferente. Né? Muito bem, temos aí para terminar aquela escritura lá em Ezequiel 37. Essa é uma pintura antiga, mas ilustra isso, né? Ezequiel 37, 12. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir. Esse S que está aqui, que eu não tirei. Não, subir. Tá, foi um erro aqui, porque ela fica com essas notas de rodapé, né? E aí ele acaba lendo assim. Então, eu vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, todas as pessoas a sepultura, né? As pessoas que morreram, os corpos das pessoas, não pode ser numa sepultura, se é no mar, ou se é em qualquer lugar, todos os elementos serão combinados novamente, serão reestruturados na sua perfeita estrutura e forma. Então, o Senhor vai fazer isso, vai fazer subir das sepulturas e vai trazer para Israel. Então, esse é o final da aula 18. Que nós possamos estudar um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus Cristo e aprender que haverá um dia de julgamento final. E vai ser o fim. Então, nós não devemos deixar o fim para o final. Porque talvez lá não possa nada ser feito, mas enquanto é dia, enquanto é aqui, é possível. É possível tentar seguir o Senhor e fazer isso da melhor maneira possível. Eu sei que isso é verdade, eu sei que Jesus Cristo está vivo agora, com o corpo ressuscitado. Pelo Espírito Santo eu posso dizer essas coisas. E posso dizer que essa é a igreja que ele restaurou nos últimos dias para que ele pudesse reunir os seus eleitos. Eu digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.